Filosofia e metafísica. São dois pilares do pensamento ocidental que parecem, desde sempre, inseparáveis. Mas e se não for bem assim? E se esta união, na verdade, estiver a sufocar o pensamento crítico? É precisamente sobre isto que vamos falar. A ideia, algo radical, de um divórcio necessário. A questão de fundo é mesmo esta. Será que a filosofia e a metafísica, depois de tantos séculos de uma parceria quase sagrada, chegaram a um ponto de ruptura? Será que esta separação é hoje absolutamente essencial para que o próprio pensamento consiga sobreviver e, mais importante, evoluir? Muito bem, vamos então ao centro da questão. Para se perceber esta ideia de ruptura, temos de compreender que a filosofia e a metafísica não estão apenas em desacordo em alguns pontos. Não. Elas jogam jogos completamente diferentes, com regras e até objetivos que são, no fundo, incompatíveis. E é aqui que vemos o choque em ação. De um lado, temos a filosofia. Ela exige justificação racional. As suas ideias têm de ser partilháveis e, o mais importante de tudo, estão sempre abertas a serem refutadas. O seu valor está, precisamente, em resistir à crítica. Agora, do outro lado, temos a metafísica. Ela baseia-se em princípios que não se podem provar. São intuições absolutas, categorias dogmáticas, é por natureza um sistema fechado, que não joga segundo as mesmas regras. Pensemos, por exemplo, em conceitos como alma ou essência. São ideias que não podemos de forma alguma testar empiricamente, nem sequer as podemos refutar. E bem, quando uma ideia não pode ser refutada, ela deixa de ser um argumento e transforma-se num dogma. É exatamente aqui que a metafísica falha o teste da filosofia. A fonte que estamos a analisar apresenta 3 argumentos centrais para esta separação. Ou seja, não se trata de um mero capricho, mas de uma conclusão muito bem fundamentada em razões epistemológicas, históricas e até operatórias. Portanto, a primeira razão é epistemológica. Os seus padrões de verdade simplesmente não batem certo. A segunda é histórica. A crítica à metafísica não é de agora, é uma longa tradição. E a terceira, talvez a mais pragmática, é a razão operatória. Na prática, a metafísica pura e simplesmente paralisa o pensamento. E como disse, esta ideia não é nova. A história da filosofia está cheia de críticas fortíssimas. Kant já nos alertava para as ilusões da razão. Nietzsche via a metafísica como uma espécie de negação da própria vida. Marx desmascarou-a como uma ferramenta ideológica. E mais recentemente, Kuhn propôs a sua dissolução. Ou seja, há muito tempo que os grandes pensadores a veem como um obstáculo. E este ponto é mesmo crucial, a razão operatória. Ao basear-se em princípios que são fixos, imutáveis, a metafísica acaba por impedir a invenção de novos conceitos. Torna-se cúmplice da inércia a legitimar ordens estabelecidas em vez de analisar as transformações do mundo real. Na prática, o pensamento fica congelado. Ok, mas e se ignorarmos tudo isto? O que é que acontece? Quais são as consequências reais de uma filosofia que se recusa a cortar os laços com a sua velha parceira, a metafísica? Bom, primeiro, o próprio debate morre. Se a prova deixa de ser importante, a justificação é substituída pela mera adesão, pela crença. A análise crítica dá lugar a uma espécie de reverência por mistérios, e o diálogo racional torna-se simplesmente impossível. A consequência disto, a filosofia perde legitimidade. O seu vocabulário, que é rigoroso, começa a ser apropriado por discursos espiritualistas, esotéricos ou pseudoterapêuticos, discursos que imitam a linguagem filosófica, mas sem nunca se submeterem às suas exigências críticas. A fronteira entre argumentação séria e crença pura e simples começa a desfazer-se. Resumindo, os riscos são enormes. A filosofia arrisca-se a tornar-se uma prática inoperante, incapaz de intervir no mundo real. Abandona a sua vocação, que é pensar os problemas complexos do nosso tempo, para se refugiar em absolutos que, embora possam ser reconfortantes, são vazios de qualquer conteúdo crítico. Então, qual é a alternativa? Qual é o caminho a seguir? Como é que seria uma filosofia finalmente libertada da metafísica? É essa visão que vamos explorar agora. Uma filosofia pós-metafísica joga com regras muito claras: coerência, justificação que seja pública e partilhável e uma total abertura à revisão. Ela recusa qualquer tipo de dogma. O seu poder não vem de verdades reveladas do céu, mas sim da força dos seus argumentos e da sua capacidade de sobreviver ao mais rigoroso escrutínio. E é aqui que a filosofia ganha uma espécie de novo superpoder: a transdução de sentido. Passa a atuar como uma ponte, a ligar mundos que muitas vezes não comunicam, como a ciência, a arte ou a política. O seu trabalho passa a ser o de criar novos mapas que nos ajudem a navegar num mundo cada vez mais complexo. Para além disso, a filosofia pode ser vista como uma espécie de tecnologia semântica.
Quer isto dizer que ela atua sobre os nossos sistemas simbólicos, reconfigurando os mapas conceptuais que estruturam a nossa experiência. Ela não se limita a descrever a realidade, ela intervém nos códigos que a tornam inteligível para nós. E assim chegamos à conclusão de tudo isto, que na verdade reformula o argumento inteiro não como um ataque, mas sim como um ato de libertação. O ponto essencial é este. Esta separação não é um gesto negativo, de destruição. Pelo contrário, é uma afirmação positiva, poderosa, daquilo que o pensamento pode e deve ser. Crítico, inventivo e, acima de tudo, responsável. É, no fundo, libertar o pensamento da sua servidão teológica. E a conclusão da nossa fonte resume-se nesta citação poderosa. Romper com a metafísica não é uma mera escolha técnica. É afirmar a liberdade como a condição essencial do próprio ato de pensar. A pergunta que fica no ar é: estaremos preparados para uma filosofia que seja verdadeiramente livre?